amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo de boa? De cabeça erguida, chegando com o noticiário do Vasco da Gama, nessa sexta-feira, dia 23 de agosto. Vamos que vamos, trazendo os principais detalhes do dia do Vascão e falar um pouco aí dos bastidores do clube. Num dia em que o Vascaíno acordou com um reforço chegando, o atacante Jean Menezes, em breve o chileno será anunciado e o clube já se movimenta para regularizar o jogador o quanto antes. Eu vou repercutir essa chegada aqui, bem como seguir falando da situação da busca por zagueiros e, claro, os preparativos do time para pegar o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira. Chance de mudanças importantes para esse jogo, viu? Então, ó, cola aqui, fique até o final desse vídeo, seu comentário é muito importante, seu like também e siga compartilhando os nossos vídeos, o nosso conteúdo, para que cheguem logo outros usuários aqui ao canal e assim a gente possa crescer ainda mais nesta plataforma. Trabalho aqui de formiguinha, não tenho nenhuma mídia que me ajude por trás, por isso eu dependo aí de você para este trabalho ser muito mais reconhecido do que já é, beleza? Bom, então vamos começar falando da chegada do atacante Jean Menezes. O chileno chegou nessa madrugada ao Rio e se mostrou muito feliz e esperançoso. Diz que sua principal característica é ir para cima dos zagueiros e que normalmente prefere jogar pela esquerda mesmo, mas que vai esperar e respeitar a decisão do treinador Rafael Paiva. Ele passou o dia fazendo exames médicos no clube e resolvendo mais alguns detalhes burocráticos sobre o seu contrato para assinar e aí o Vasco registrar o quanto antes o jogador. O clube, inclusive, trabalha para inscrever o jogador a tempo para essa partida da ida das quartas de final da Copa do Brasil, marcada para a próxima quinta-feira. Para que possa atuar nesta fase de quartas de final, o Vasco precisa regularizar não só ele, mas também como qualquer outro reforço que vem agora, mas até quarta-feira da semana que vem, ou seja, um dia antes do jogo de ida, marcada para quinta. Se não conseguir, os reforços não atuarão nesta fase. Apenas na próxima, claro, se o Vasco passar. E há algumas burocracias no meio do caminho, como dar entrada na documentação do jogador na Polícia Federal e no Ministério do Trabalho. Mas o departamento de futebol está otimista sobre esta situação. E no mesmo dia que ele chega, o chileno ganhou um belo presente, a convocação para a seleção do Chile para os próximos 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, marcadas para o dia 5 de setembro, diante da Argentina, no Monumental de Núñez, e em Santiago, contra a Bolívia, no dia 10. Será desfalque certo do Vasco neste período. Mas o torcedor vascaíno não está satisfeito, quer mais e com toda a razão. E aí você me pergunta, e os próximos reforços, Marcos? Cadê o zagueiro? Vai ficar por isso mesmo? Olha, a diretoria tem apressado o passo nessa busca e há uma expectativa de que até o início dessa semana que vem alguma situação concreta pinte por aqui sobre esses zagueiros. Por hora, 3 nomes estão aí na berlinda. O experiente Rafael Toloi, do Atalanta, da Itália, o jovem Rodrigo Guti, que defende um time lá holandês, e o nome que eu recebi ontem, que eu passei para vocês aqui em primeira mão, o Luan Pérez, jogador do Santos. Aliás, abrindo um parênteses rápido, jornalistas da Turquia hoje trouxeram esse interesse do Vasco no Luan, confirmando esta minha informação que eu tinha recebido ontem. É um jogador especulado nos bastidores do clube. A lamentar que alguns colegas, perfis ou até canais de YouTube que falaram sobre esse interesse hoje não tenham dado os devidos créditos para mim. Eu, pelo menos aqui, eu mantenho a ética de acreditar sempre a informação para o veículo ou profissional que tenha dado uma notícia inicialmente. Uma pena esse tipo de comportamento, mas eu sigo de cabeça erguida, mantendo meu trabalho e é o que eu digo, aqui informação apurada com seriedade. Não vou chutar qualquer coisa para ganhar likes. Mas voltando ao assunto de zagueiros, sobre o Toloi, embora a prioridade dele seja ficar na Itália, ele não descarta uma volta ao Brasil. Ontem, no papo que eu tive com o entorno ali do jogador, ficou bem claro que as portas estão abertas para ouvir uma proposta do Vasco, até porque é o Vasco da Gama, é um clube gigante do Brasil. Talvez a complexidade maior é que o jogador está sob contrato e a gente não sabe o tipo de investimento que o Vasco vai propor caso avance nessa oferta, se vai tentar uma compra ou um empréstimo. Então aí talvez seja o maior obstáculo, o maior empecilho desta tratativa. A ver também se o Atalanta tem interesse numa saída do jogador agora,
Sobre o jovem zagueiro Rodrigo Guti, hoje eu recebi o retorno do empresário do jogador, que ontem não tinha me retornado até então, ele estava em viagem, mas por hora ele não pensa em falar sobre o tema. Ele me pediu desculpas e diz que prefere não comentar esse assunto no momento. A gente respeita, talvez não quer dar margem aí a qualquer especulação, haja vista que o zagueiro tem um longo contrato por lá, né? E sobre o Luan, a situação é meio que parecida. Eu falei para vocês ontem que eu havia procurado o representante do atleta. Então logo eu recebi essa informação do interesse do Vasco no zagueiro, eu liguei para o agente. Porém, ele manteve sua discrição e não deu seguimento ao assunto. Me pareceu não querer dar nenhum passo, nenhuma palavra neste momento para não prejudicar algo, talvez, seja com o Vasco ou com qualquer outro clube. As palavras dele para mim, quando eu questionei sobre um possível interesse do Vasco, foi o seguinte, abre aspas, desculpa, não consigo ajudá-lo, espero que entenda, fecha aspas. Bom, então fica o suspense no ar sobre esta situação. Vamos agora falar do time, né? E só se fala em mercado, reforço, mas o Vasco joga, minha gente. Final de semana sem jogo, mas segunda-feira tem jogo, sim senhor. Vasco e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. 3 dias depois, mais Vasco e Atlético Paranaense, só que pela Copa do Brasil. E para esse primeiro jogo, a boa notícia foi a confirmação do Verratti no ataque. O Pirata realmente está recuperado e nada mais sentiu em relação à sua lesão muscular, o desconforto que ele tinha. Vai para o jogo e confiante, que era ajudar o Vasco a se recuperar no Brasileirão, onde perdeu aqueles 2 pontinhos bobos, né? Contra o Criciúma nos acréscimos. E uma mudança até certo ponto surpreendente pode acontecer nesta partida. É a ida do Léo Pelé para o banco. Ele que vem sendo aí bastante criticado pelas últimas atuações e virou um tema de polêmica após aquele deboche de um humorista lá na festa do Vasco aqui no Rio, tem chance de ser preservado. Uma espécie de blindagem ao jogador, porque há uma preocupação com o emocional do atleta, ainda mais jogando em São Januário. O Paiva sempre deixou claro que confia no zagueiro, mas a possibilidade de tirar o jogador do time dessa vez é real, né? Foram muitos erros, muitas críticas, então há todo um emocional aí envolvido. Veremos aí os próximos treinamentos para que essa situação seja ou não confirmada. Caso ele saia, o Maicon ocupará o seu lugar. Eu particularmente acho que o Léo Pelé, pelo momento que ele vem vivendo no Vasco, ele deveria ir para o banco por isso, não em consequência de um emocional, né? Preservar o jogador por conta disso, não. Eu acho que o certo é colocar o jogador no banco porque não vem atravessando uma boa fase. E aí dá chance a um outro zagueiro, a um outro jogador, para ver como é que vai ficar a situação. Mas as notícias que correm em São Januário é que, caso ele vá para o banco, seria para preservar o jogador. Vamos aguardar aí as confirmações sobre o Coutinho. Ele tem boa chance de voltar e ser relacionado após a lesão na coxa. A comissão técnica segue avaliando de perto o desempenho físico do jogador e vai tomar a devida decisão final no domingo, no último treino, pronto para esta partida. Outro que deve retornar é o seu colega, o Alex Teixeira, que também está recuperado. Então, tirando a situação do Léo e a volta do Verratti, a formação do Vasco deve ser mantida, aquele esquema que o Rafael já vinha adotando. Bom, amigos, essas são as informações de hoje do Vasco. Eu vou encerrando meu trabalho por aqui. Agradeço a você pela sua audiência. Uma ótima sexta a todos, um bom final de semana. Tamo juntos nessa.